Eu quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo número 14. Eu quero ler versículo número 15, nesse momento introdutório. E eu quero falar sobre um caminho de vitória para a sua vida. E para esse caminho de vitória ser concretizado, há uma necessidade de se dar o primeiro passo. Muitas pessoas não alcançam aquilo que desejam, porque elas não dão o primeiro passo. Livro do Êxodo, capítulo número 14, versículo número 15. Nós fazemos assim essa leitura neste momento. E se você não dá o primeiro passo, se nós não damos o primeiro passo, jamais nós alcançaremos aquelas vitórias, aquelas conquistas que nós tanto desejamos. Por isso eu quero nessa noite, meus irmãos, esse último culto dominical, falar sobre esse tema, para que você possa refletir sobre isso durante esses últimos dias do ano, e que você possa também passar o ano com um propósito bem definido na sua vida, trilhar os caminhos que Deus está preparando para você, para que assim você consiga então aquilo que você está pedindo, aguardando e esperando no Senhor. Diz o texto da palavra de Deus, livro do Êxodo, capítulo 14, verso número 15. Então o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Amém? Todos nós gostamos de vitórias, meus irmãos. Você gosta de vitória? Eu gosto de vitória. Gostamos de conquistas, realizações, sucesso. E é isso que as pessoas almejam nessa virada de ano: paz, harmonia, vitória, conquista, prosperidade. Muitos estão apostando na Mega Sena da virada, que vai pagar em torno de 240 milhões de reais. Muitas pessoas apostam nisso para que também, talvez com um pouquinho mais de dinheiro no bolso, se sintam melhores e talvez possam ter os seus sonhos realizados. Todos queremos conquistar algo novo. Final do ano nós trocamos de carro, nós pintamos a casa, nós fazemos muitas coisas porque o novo está muito em vigência nesse tempo, nessa passagem de ano. Compramos roupa nova, nós fazemos alguma coisa diferente, porque o ar do novo, a expectativa do novo é muito aguçada nesse tempo, nesse período. Todos nós queremos superar velhos problemas e viver assim, nova vida. O que mais as pessoas fazem nesse final do ano é sepultar o ano que está passando, deixar no passado as frustrações, deixar no passado as decepções, esquecer das dores, porque nós queremos olhar para frente, superar aquilo que nós não conseguimos durante todo esse ano que está terminando. Queremos trilhar caminhos novos, caminhos de vitórias. E como diz Romanos 8,37, ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem de nós não quer isso? Quem de nós não está com esse desejo, esse anseio aí no seu e no meu, nos nossos corações? O povo de Israel, do texto que nós lemos, eles ficaram escravos no Egito durante 430 anos. No capítulo 12, versículo 40, a Bíblia diz assim: o tempo em que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. E ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os agrupamentos do Senhor saíram da terra do Egito. Eles esperaram 430 anos por algo novo. Nós esperamos 365 dias para viver algo novo. E depois desse tempo, o povo agora está livre para caminhar em direção à terra de Canaã. Eles agora podem dar os primeiros passos em direção à terra que a Bíblia diz que era uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra de bênçãos, uma terra de descanso, uma terra das promessas do Senhor. Eles podiam agora então marchar, eles podiam agora dar os primeiros passos, porém a conquista
ainda não estava aqui em vigência, porque a conquista aconteceria quando eles chegassem lá. Porque chegando na terra de Canaã, eles deveriam derrotar os seus inimigos, os seus adversários, e assim então concluir e tomar posse plenamente da bênção do Senhor. Mas estava agora, irmãos, reservado para esse povo o direito de sair da escravidão, o direito de caminhar em direção à terra de Canaã, o direito de sonhar por algo novo. E nessa caminhada que eles estavam por iniciar, eles contavam com a presença de Deus. E a Bíblia diz que durante o dia uma nuvem os acompanhava. Uma nuvem, além de fazer sombra para eles durante o sol escaldante do deserto, essa nuvem também conduzia o povo em direção à terra que Deus estava levando eles. Então, a presença de Deus durante o dia era na forma da nuvem, e durante a noite, a presença de Deus estava revelada numa coluna de fogo, para os aquecer, lógico, no inverno ou no frio da noite do deserto. E essa coluna de fogo também era um guia para o povo. Então a presença de Deus na vida e na caminhada do povo estava na nuvem e na coluna. Capítulo 13, versículo 21, nós lemos esta informação na palavra de Deus. Êxodo 13, verso 21 e verso 22, diz assim o texto da Bíblia: e o Senhor ia à frente deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, e nem a coluna de fogo à noite. Nós estamos trilhando um novo ano, 365 dias. E o que mais nós queremos, meus irmãos, é contar com Deus, amém? Durante cada um desses 365 dias. E Deus vai estar presente conosco, não numa nuvem, não numa coluna de fogo, mas agora Ele está presente em nós através do Espírito Santo de Deus. Ele acompanhava o seu povo e Deus ainda continua acompanhando. Tudo ia bem até eles serem orientados para acampar próximo do mar. Tempo necessário para que Faraó os alcançasse. E agora nós chegamos no capítulo 14, versículo 10, que diz assim: enquanto o Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. E aí a Bíblia diz: então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Meus irmãos, quando eles param nesse acampamento, eles dão essa parada, fazem esta pausa. Deus tinha um propósito até mesmo nisso. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus nos pede para fazer alguma coisa fora de contexto naquele momento da nossa história. Nesse momento a parada racionalmente não era viável. Eles estavam marchando em direção à terra de Canaã, e todo o tempo que eles ficassem parados era um tempo a mais que eles demorariam para chegar lá. Mas Deus estava conduzindo, Deus estava no controle, Deus estava diante dessa circunstância, e é nessa circunstância que eles vão começar a trilhar o caminho de vitória. Então, meu irmão, não fique apavorado se porventura, em algum momento, Deus mudar o caminho que você estava planejando para a sua vida. No texto nós aprendemos 3 verdades muito simples. Primeira delas, versículo 17, versículo 18 do capítulo número 13. E essa primeira verdade bíblica é que nem sempre o caminho comum é o caminho melhor. Que caminho que as pessoas vão estar trilhando para o ano 2015? Em que as pessoas vão firmar a sua fé, a sua esperança no ano de 2015? Alguns vão firmar a sua expectativa de vitória, de sucesso, comendo 7 caroços ou 7 grãos de uva. Outros vão viajar daqui, vão lá para o litoral para pular 7 ondas, para que através disso eles possam ter sucesso em 2015. Outros vão vestir roupa branca para que em 2015 tenham sucesso. Se vestir roupa branca traz prosperidade, não sucesso, nenhum pai santo seria pobre.
porque ele usa branco o ano todo. Mas as pessoas têm essas mandingas, essas filosofias. Fazendo isso, nós vamos ter sucesso. Se passar na praia, se comer uva, se comer lentilha, se comer não sei o que, não pode comer galinha, a ave, porque a ave cisca para trás, então você vai ter atraso. Por isso tem que comer carne de porco, porque o porco fuça para frente. Irmãos, mas as pessoas esquecem, desculpa a palavra, que o porco vive na merda o ano inteiro. Vive na lama, vive sujo. Mas as pessoas colocam as suas expectativas em algo para ter sucesso no ano novo. E a Bíblia vai nos dizer que nem sempre o caminho comum é o melhor. Nem sempre aquilo que todo mundo faz, aquilo que todo mundo acredita, aquilo que todo mundo repete é o melhor. Então, o que você está planejando fazer para essa virada de ano e para o ano que vem? Cuidado! Talvez não seja esse o melhor caminho para você atingir o seu sucesso. Capítulo 13, verso 17. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não conduziu pelo caminho mais curto. Preste atenção, meu irmão. Deus não os conduziu pelo caminho mais curto. Deus não os conduziu pela terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, verso número 17, para que caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo deserto, pelo mar vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. E aí eu me pergunto, por que Deus não deixou o povo andar pelo caminho mais curto? É por aquilo, meus irmãos, que a Bíblia está nos mostrando. Nem sempre o caminho comum, o caminho mais fácil é o melhor para nós. Nem sempre aquilo que é rotineiro, costumeiro, é o que nós temos que fazer. Veja que a rota mais curta, a rota mais segura, mais conhecida, era custeando o mar Mediterrâneo. Todo mundo caminhava por ali, todo mundo fazia aquela rota. Porém, essa rota, ela era mais arriscada. Embora mais rápida, segundo estudiosos bíblicos, 15 dias de viagem do Egito para Canaã, pela rota mais comum. Só que Deus estava prevendo algumas coisas aqui. E esse caminho mais fácil aos olhos humanos não era o caminho que Deus estava levando o seu povo. Por isso, meu irmão, nem sempre o caminho mais fácil, o caminho mais comum, o que todo mundo anda, o que todo mundo faz, é o que nós temos que fazer. Quais são os perigos que Deus estava prevendo nesse caminho mais fácil e que talvez o povo não estava prevendo? São duas questões. Primeira, poderia haver guerra com os filisteus, porque a rota pelo mar Mediterrâneo era a rota, era a terra dos filisteus. E o povo passando pela terra dos filisteus, poderia haver lá guerra. É o que a Bíblia está nos apontando, para que eles não enfrentassem a terra dos filisteus, verso número 17. 600 mil homens, sem experiência de guerra, 600 mil homens, sem uma organização militar, 600 mil homens seriam derrotados facilmente no caminho dos filisteus. Por isso Deus, então, prevendo esse risco, Deus disse: não, vocês não vão caminhar por aqui, eu vou fazer algo diferente para vocês. Segundo perigo, o povo, ou segunda questão, o povo poderia voltar facilmente para o Egito. Se eles caminhassem 15 dias para chegar em Canaã, meu irmão, para voltar para o Egito era um dia caminhando. Eles poderiam então se arrepender, diz isso no verso 17, para que o povo não se arrependa e volte, porque eles estavam indo pelo caminho mais fácil. Então Deus não queria que eles enfrentassem a guerra contra os filisteus, e Deus não queria também correr o risco. E nós conhecemos a história bíblica. Quantas vezes o povo reclamou no deserto e disse: se nós pudéssemos voltar para o Egito.
Então, por causa disso, Deus faz algo diferente. Haviam mais ou menos, ou exatamente, 2 rotas alternativas para Canaã. Primeira rota, passando por Sucote até Cades Barneia. Segunda rota, chegando e passando pela cidade de Ezion-Geber. Qual que é o problema disso? Eles iam enfrentar o meio do deserto. Eles iam chegar aonde Deus não queria. Presta atenção aqui, meu irmão, nesse mapa. Caminho mais comum, essa rota aqui, costeando o mar Mediterrâneo, do Egito até a terra de Canaã, 15 dias de caminhada. Mas Deus não queria que eles fossem por aí. Rota alternativa, de Sucote até Cades Barneia. Qual que é o problema dessa rota? O meio do deserto. Eles iam enfrentar o mais terrível do deserto. Outra rota alternativa, de Sucote até chegar aqui em Ezion-Geber. O mesmo problema, o meio do deserto. Aí então Deus cria uma rota alternativa, costeando o mar, costeando águas, para que eles pudessem então chegar até a terra de Canaã. E aqui houve alguns percalços nessa caminhada. Então, olhando para isso, nós entendemos o pensamento de Deus para o povo. O caminho mais comum era perigoso, guerra e o povo voltar facilmente. As outras 2 alternativas, o povo ia sofrer muito, ia passar no meio do deserto. Então, dentro dessa perspectiva, Deus abre um caminho novo. Deus cria um caminho novo. Você está chegando próximo de um novo ano. Você quer chegar no final de 2015 com a bênção, com as promessas, com as alianças, e tudo que Deus prometeu para você. Mas você olha para o futuro e você não vê muita alternativa. Você está quase como que o povo de Israel, você fica meio que perdido. Você não sabe muito bem para onde trilhar. Não se surpreenda, meu irmão, se Deus abrir algo novo, um caminho diferente, jamais trilhado para a sua vida. Temos que ter cuidado com os caminhos fáceis, os caminhos comuns, os caminhos corriqueiros. Os caminhos que todo mundo trilham nem sempre levam aonde Deus quer que nós estejamos. Mas o meu vizinho faz assim, o meu chefe faz assim, o fulano faz assim, o Beltrano faz assim, eu vou fazer assim também. Não, nem sempre é isso que Deus quer para nós. Porque a pessoa fez isso e deu certo, o outro fez aquilo e deu certo. Meus irmãos, nem sempre isso é o que nós temos que fazer. Jesus disse que devemos andar pelo caminho estreito, Mateus capítulo 7, verso 13, verso 14. Por quê? Porque ele diz que o caminho largo conduz para a perdição, e são muitos os que entram pelo caminho largo. Mas o caminho estreito é aquele que conduz para a presença de Deus, e a Bíblia diz que são poucos os que encontram. Então nem sempre fazer aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, é fácil. E por isso que muitas pessoas não andam pelo caminho que Deus quer, porque no caminho que Deus quer exige algumas renúncias. Nós temos que ter cuidado com esses caminhos fáceis. Por exemplo, o melhor caminho para o seu casamento não é a separação. A melhor solução para os problemas conjugais não é cada um para o seu lado, embora as pessoas façam isso e acreditam que isso é a melhor solução, mas não é isso que Deus planejou para o casamento. A melhor solução para o seu cônjuge descrente não é a indiferença ou não é o desprezo. A melhor solução é uma vida de testemunho na presença de Deus, em oração, que Deus vai agir, que Deus vai trabalhar. O melhor caminho para a sua família não é cada um para o seu lado, vivendo cada um do seu jeito. O melhor caminho para a família é estar junto, é estar próximo, é união, perdão, restauração, reconstituição. Às vezes é nos melhores caminhos que acontecem mais acidentes. As estatísticas de trânsito mostram isso. Quanto mais melhor o caminho, mais melhor é um pouco redundante, mas quanto melhor a estrada, quanto mais reta, quanto mais ampla, ali acontecem mais acidentes. Por quê? Excesso de confiança.
Quando o caminho é muito sinuoso, a gente redobra os cuidados. Então, meus irmãos, é nesse caminho largo que as pessoas estão se perdendo. Por isso, nós temos que andar pelo caminho que o Senhor está nos mostrando. O caminho estreito, o caminho da renúncia. E segundo João 14,6, Cristo é o caminho. Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, queridos, tem muita opção nesse final de ano. Tem muita opção de caminhos para 2015. Tem muitas rotas, tem muitas alternativas, tem muitas coisas. Mas o que vai nos levar, de fato, para as promessas de Deus, para a bênção de Deus, para aquilo que Deus planejou para nós, é o caminho que Deus está trilhando para nós. Não é o caminho que eu trilhei, não é os planos que eu fiz, não é os projetos que eu idealizei, não é aquela listinha de planejamento para 2015 que as pessoas estão fazendo. É aquilo que Deus espera de cada um de nós. E nem sempre, meus irmãos, o caminho que Deus vai preparar para nós vai ser o melhor, vai ser o mais tranquilo, vai ser o mais fácil, vai ser o mais agradável. Porque Deus sabe aonde Ele quer que nós estejamos, e Deus sabe os perigos que nos esperam. Por isso Ele nos leva para a sua presença, e Cristo é o nosso caminho. Segundo lugar, capítulo 14 de Êxodo, verso número 15, a parte final desse versículo. Nós temos que saber quando não orar. O texto que nós lemos na introdução, no parte final do capítulo 14, verso 15, ou o capítulo 14, verso 15, como um todo diz: então o Senhor disse para Moisés: Moisés, por que o povo está orando, clamando para mim? Por que o povo está desesperado, clamando para mim? O que Deus fala para Moisés? Ordena ao povo que marche. Então, meus irmãos, dentro desse contexto, nós aprendemos essa verdade. Nós temos que saber quando agir, ou quando deixar de orar, ou quando não é hora de oração. Por exemplo, a sua casa começa a pegar fogo. Aí você vai lá no quarto, fecha a porta, se ajoelha e começa a orar: Deus apaga o fogo, Deus apaga o fogo, Deus apaga o fogo. Você faria isso? O que você faria? Bombeiro, manga, vizinho, balde d'água, você ia agir, porque naquele momento exigia o quê? A ação. E muitas vezes, irmãos, Deus está esperando que a gente haja, e a gente continua orando para que Deus haja. Então nós temos que entender, dentro de todo esse contexto, quando é o momento de deixar o clamor, a oração, e partir para a prática. A prática do clamor é, sem sombra de dúvida, uma disciplina que agrada a Deus. O próprio povo clamou durante 430 anos. No capítulo 3, verso 7 diz assim: certamente vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Então, durante 430 anos, Deus estava ouvindo a oração do povo. 430 anos o povo orando, mas naquele momento não era hora de orar. Naquele instante não era hora de clamar. Por isso que Deus disse: manda o povo agir, marchem. Porque há um momento que nós temos que partir para a ação. Durante todos esses 430 anos, o povo não deixou de orar, de clamar, e Deus estava ouvindo a sua oração, o seu clamor. Porém, havia chegado o tempo da libertação e de trilhar o caminho da vitória em direção à terra prometida. Agora era um outro momento. Deus havia enviado o libertador, Moisés, quebrou o coração de Faraó, que expulsou o povo. Ou seja, agora era a hora da ação. A palavra oração envolve as duas questões: é o orar e o agir. Orar mais a ação, a oração. Era tempo deles marcharem. Eles partem em direção à liberdade, em direção de uma nova vida. Eles agora vão trilhar o caminho que Deus estava preparando para eles. Meus irmãos, tem momentos que nós temos que agir.
A oração, o clamor, a busca de Deus, isso é patente na nossa conduta cristã, nós temos que fazer isso. Mas às vezes tem gente que ora demais, no sentido de que quando é o momento de agir, a pessoa ainda fica na defensiva, esperando que Deus faça alguma coisa. No entanto, um fato tão esperado, a proximidade do exército egípcio, fez o povo olhar para trás e aparentemente naquele momento fazer o que era certo: clamar. Capítulo 14, versículo 10: enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Talvez na cabeça do povo naquele momento a única coisa que veio foi orar. Vamos clamar, vamos pedir que Deus acabe com o exército de Faraó. Isso é muito comum, na hora do desespero, clamar por socorro, na hora da angústia, clamar por socorro, na hora da tribulação, clamar por socorro. Mas irmãos, tem momentos em que nós vamos ter que agir. Moisés pede calma, pede fé para o povo, para ver o grande livramento. No versículo 15, o diálogo entre Moisés e o Senhor. E aí o Senhor disse: por que clamam a mim? Deus estava dizendo que era a hora de ação, o povo deveria marchar, pois assim que eles começaram a marchar, o mar se abriu. Quando eles deram o primeiro passo, quando eles começaram a disposição de caminhar, o mar se abre. Moisés levanta o seu cajado e o povo começa a caminhar. Eles tiveram então que sair de uma postura de clamor, de oração, para uma postura de ação, de prática. E aí Deus abençoa e eles conseguem o livramento. Meus irmãos, eu não estou desestimulando a prática da oração, não estou dizendo que você tem que parar de orar. Não vai chegar em casa hoje e vai dizer: o pastor pregou lá na igreja que nós podemos parar de orar. Não adianta orar porque não acontece nada. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que continuar orando, você tem que clamar, você tem que buscar Deus. Porém, tem algumas circunstâncias, em alguns momentos, que você precisa agir. O que precisamos entender é que tem momento de clamar a Deus e momento de agir para experimentar o resultado do clamor. Quando o povo estava prestes a atravessar o rio Jordão, as águas transbordando, e o povo tudo lá diante do rio, como atravessar aquele rio cheio? A Bíblia diz que no momento que os sacerdotes botaram o pé dentro da água, o rio começou a parar de correr. Ao eles darem o primeiro passo e molhou o pé dentro das águas do Jordão, Deus interrompeu o curso das águas e eles puderam passar até o outro lado da margem. Se eles não tivessem dado o primeiro passo, estariam até hoje esperando o Jordão secar para que eles pudessem atravessar. Muitas vezes não alcançamos nossos objetivos porque nós falhamos em saber quando não orar, ou seja, quando é momento de agir, ou quando nós agimos em lugar de oração. Assim como, meu irmão, tem tempo de orar, tem tempo de agir. Assim como tem tempo de parar de orar e começar a agir, tem situações que nós não devemos agir antes de orar. Ou nós erramos num contexto, ou nós erramos no outro. Quando é a hora de ação, nós ficamos orando. E quando nós temos que orar para que as coisas aconteçam, nós já vamos fazendo sem antes pararmos para orar. Então nós temos que entender, discernir essas realidades. Quando é o momento de deixar a oração e partir para a ação, porém nunca nos esquecermos de que não devemos fazer nada sem antes orar. Estou dizendo que precisamos discernir que cada realidade tem que ser discernida para saber qual das duas ações nós vamos tomar. Não, agora eu vou orar. Não, agora eu vou agir. E aqui no contexto do livro de Êxodo, Deus estava deixando muito claro para o povo: olha, cessou o clamor, agora é a ação. Talvez
seu ano de 2015. Vai ter sucesso, vai ter prosperidade, vai ter conquistas, realizações, saúde, dinheiro no bolso, se você orar mais nessa passagem de ano, ou se você orar mais durante todo o ano de 2015. Muitas vezes nós queremos, irmãos, as bênçãos, mas nós não oramos para que elas aconteçam. Nós queremos que as pessoas se convertam, mas nós não oramos pela conversão dessas pessoas. Então nós temos que entender que não podemos fazer nada sem oração, mas nós também temos que, em algum momento, nos levantar e começar a agir. Se a pessoa está presa ao vício e ela não consegue se libertar do vício, muitas vezes essa pessoa tem que tomar uma atitude, procurar ajuda, uma casa de recuperação, procurar um médico, fazer um tratamento. Não adianta só ficar orando, precisa dar um passo e agir. Por isso, queridos, se você quer o sucesso, as conquistas, as bênçãos em 2015, entenda isso, há um momento em que você vai ter que agir, vai ter que dobrar as mangas, você vai ter que botar o pé na estrada, lançar a mão do arado e agir. Deus faz tudo aquilo que é preciso, mas Deus não faz aquilo que eu tenho que fazer. Então, se nós estamos esperando Deus fazer todas as coisas, nós nunca vamos chegar aonde nós queremos. Terceiro princípio que o texto nos mostra: temos que aprender a dar o primeiro passo. Disse Deus para Moisés: ordena aos israelitas que marchem. Ou seja, Moisés, dá o primeiro passo, começa a ação, saia da inércia, levante-se. Segundo estudos da topografia do lugar onde o povo estava, diante deles estava o mar, não tinha como eles humanamente atravessar. Do lado direito, do lado esquerdo, havia formações de rocha muito altas, que o povo não poderia escalar ou sair pelos lados. O único caminho era retornar. Só que o exército de Faraó agora estava vindo ao encontro. Então o povo estava num beco, estava encurralado. Eles não tinham uma saída humanamente possível, já que diante havia o mar, de um lado e de outro haviam paredões de pedras, e atrás o exército de Faraó se aproximava, humanamente sem saída. Não sabiam o que fazer, não havia uma alternativa. É quase como aquela expressão: no mato sem cachorro. Você conhece esse ditado popular? Sinuca de bico. Não havia uma alternativa diante deles. E diante disso, meus irmãos, quando não tem alternativa, é aí que nós precisamos estar, na presença de Deus. Por quê? Porque quando não há saída humana, Deus ele promove um escape, Deus providencia uma saída. Era hora de fazer alguma coisa, e Deus disse que eles deveriam marchar. Mas a questão é: para onde? Marchar para onde? Para dentro do mar? Escalar as pedras? Marchar sobre o exército de Faraó? Caminhar para onde? A resposta foi incomum: digam aos israelitas que marchem, que passem pelo meio do mar em terra seca. Capítulo 14, verso número 16. E tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. E o povo teve que acreditar nisso. Moisés teve que acreditar nisso. Ele teve que exercitar então a sua fé. Eles agora deveriam decidir dar ou não o primeiro passo, obedecer ou não aquela ordem divina, porque era somente através dessa ordem que eles poderiam sair daqueles problemas. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos nessa encruzilhada, e às vezes aquilo que aparece como solução nós achamos tão absurdo que nós acabamos não fazendo porque achamos que não é o que deveria ser feito.
Essa decisão que parecia óbvia é o ponto central que os levou ao caminho da bênção e da vitória. Qual que é essa questão óbvia? Crer na palavra de Deus. Quem disse para eles marchar pela terra seca? Foi Deus. Então eles tinham que agora exercitar a sua fé na palavra de Deus. Era crer ou não crer, era fazer ou não fazer, e eles decidiram crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus, obedecer à orientação do seu líder e agir com fé. Essa é a melhor receita para sucesso em 2015. Vou repetir: crer na palavra de Deus, obedecer à orientação do seu líder e agir com fé. Melhor receita para o sucesso. Não é a lentilha, não é a carne de porco, não é a uva, não é as ondas, não é o branco. A melhor receita para sucesso em 2015 é você crer na palavra de Deus, é você seguir a orientação dos seus líderes espirituais e é você agir com fé. Se fizermos isso, meus irmãos, você pode dar o seu testemunho no final do ano que vem, que 2015 foi um ano de bênção e de sucesso. Dar o primeiro passo exige de nós crer, obedecer e agir. Você está disposto a fazer isso nesse ano que vai começar? Crer, obedecer e agir? Você está aberto para isso? Para crer, para obedecer e para agir? Porque se nós não cremos, não obedecemos e não agimos, nós vamos chegar no final de 2015 igual ou pior do que nós chegamos no final desse ano. Para sair dessa realidade que estamos vivendo e mudar a nossa história de vida, precisamos crer, precisamos obedecer e precisamos agir. Sem isso, meus irmãos, nós não vamos alcançar o que nós estamos desejando. O que queremos que mude na nossa vida nesse final do ano e no ano que vem? Para um pouquinho e pense. O que você quer que mude no ano de 2015? O que você quer de novo nesse ano? Seu casamento? Transformação dentro da sua vida conjugal? Não está muito bem, as coisas não estão muito boas, não está tendo afinidade, não está tendo lá tudo aquilo que você espera, e você quer uma mudança dentro da sua vida sentimental. Vamos ampliar a ideia, porque talvez você não é casado, você é solteiro e quer uma vida sentimental, arrumar um namorado, talvez casar em 2015. O que você espera nessa questão sentimental, familiar? O que você quer que mude na sua família em 2015? Qual que é a transformação dentro do lar que nós esperamos? O cônjuge que ele não se converteu? O cônjuge que está preso em algum vício? Alguma situação difícil dentro da sua casa? A sua vida financeira você quer ver mudada no ano que vem? Resolver os problemas, quitar as dívidas, ter uma vida financeira tranquila, estável, ganhar mais, ter um salário melhor, prosperar. O que está atrapalhando a nossa vida com Deus e que nós em 2015 temos que mudar? O que está impedindo que eu me entregue de fato a Deus e eu preciso mudar isso nesse ano que vem? O que me impede de chegar mais próximo de Deus? A dependência química? A frieza espiritual? A falta de fé? Enfim, a nossa realidade, irmão, só vai mudar quando estivermos prontos a crer, a obedecer e a agir. Tudo isso que nós estamos planejando para 2015 vai acontecer se nós de fato estarmos dispostos a crer, a obedecer e a agir, e dar o primeiro passo em direção à mudança, em direção à transformação. Porque quando nós damos o primeiro passo, o Senhor se posiciona estrategicamente para nos ajudar. Capítulo 14, verso 19. Olha como Deus se posicionou estrategicamente para favorecer o povo de Israel. Capítulo 14, 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás do exército. Percebe como Deus se posiciona
estrategicamente para nos favorecer. O anjo estava caminhando na frente, abrindo, trilhando, mostrando o caminho. Mas agora eles estão encurralados. E o anjo então deixa a frente do exército e vai atrás do exército. Por quê? O verso 19 diz: a coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou, aonde, irmãos? Atrás. Por quê? Verso 20: colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda aquela noite, não se aproximaram uns dos outros. Olha que bênção, olha que coisa tremenda. Deus se posicionando de uma forma estratégica para favorecer e abençoar o seu povo. Então Deus agora se colocou entre o exército de Faraó que estava chegando e o exército do povo de Deus que estava atravessando o mar, para que o exército de Faraó não chegasse a tempo de alcançá-los. E durante toda aquela noite, então, Deus estava ali se posicionando dessa forma estratégica. E depois de toda aquela noite, o povo já havia passado o mar. E aí, quando o exército entra mar adentro, as águas se fecham e os egípcios morrem. Que coisa linda, irmãos, esse posicionamento do Senhor. Se Deus não está agindo, não é porque Deus não quer, é porque não viu em nós uma disposição para isso. Às vezes o que falta para Deus agir é Ele ver em nós uma disposição de ação. Às vezes nós não damos uma demonstração para Deus que nós queremos a ação dEle, ou nós não damos uma demonstração para Deus que nós queremos que Deus venha e nos abençoe. Como que você começou a namorar com a sua companheira? Você olhou, ela olhou, você piscou, ela piscou, não foi assim? Você fez um sinal, ela fez um sinal, ou seja, houve uma provocação e uma reação. Então, meus irmãos, às vezes Deus espera que nós reagimos a algumas demonstrações que Deus está nos dando, que Ele vai nos abençoar. E se nós não fazemos isso, Deus fica no vácuo, esperando que nós nos demonstremos abertos para isso. Se Deus não está agindo, eu vou repetir, não é porque Deus não quer, é porque não viu em nós uma disposição para a ação de Deus. Então, irmãos, é hora de parar de reclamar. É hora de parar de reclamar e de olhar ao nosso redor e se dispor a sair da situação em que nós estamos. Muitos não saem da situação que estão porque não se dispõem a sair. Deus não vê uma disposição, uma perspectiva, e aí as coisas não acontecem. O primeiro passo Deus já deu em nosso favor, em nossa direção. O primeiro passo Deus não pode dar por nós. O que Deus tinha que fazer, Ele fez. O nosso primeiro passo é nosso, porque isso envolve livre-arbítrio, escolha, e Deus não obriga ninguém a fazer nada que não queira. Então o primeiro passo Deus não vai dar por você, porém Ele já tomou todas as alternativas e atitudes para que as coisas aconteçam. Ele entregou o seu Filho por nós, Ele mostrou o caminho, e agora Ele espera que nós possamos continuar esse processo em direção às bênçãos que Ele tem para nós. Meu irmão, querido, você que está conosco nessa noite, talvez o que esteja faltando é justamente essa disposição do nosso primeiro passo, para que a partir disso comece uma mudança, comece uma transformação na nossa vida, na nossa existência. Quantas listas de projetos para ano novo nós fizemos, e essas listas ficaram engavetadas, nunca saíram do papel. Quantas vezes nós fizemos lá projetos, planos para o ano que vem, e aí nós simplesmente esquecemos daquela lista, daqueles planos, daqueles projetos. Nós não damos o primeiro passo.
E se nós não damos o primeiro passo, queridos, fica difícil a ação do Senhor. Para nós terminarmos e concluirmos esse momento, todos nós gostamos de vitórias, queremos bênçãos, amém? Todos nós buscamos novas conquistas, mas quem de nós está disposto a fazer e a obedecer à vontade de Deus para que isso seja uma realidade? Quem de nós está disposto a fazer e obedecer à vontade de Deus para alcançar as vitórias, chegar nas conquistas, nas realizações e no sucesso? Você está disposto a isso? Fazer e obedecer aquilo que Deus está planejando para a sua vida, aquilo que Deus quer para a sua vida? Ou talvez você esteja ainda se esquivando, deixando para amanhã, para depois, aquilo que Deus planejou para você. Para chegar aonde nós queremos, nós temos que seguir pelo caminho que Deus está nos preparando. Irmãos, e o caminho do sucesso para 2015 é Deus, a presença dEle na sua, na minha vida, no nosso coração. Não pelo caminho que nós julgamos mais apropriado, nem sempre o caminho que Deus abre é o caminho mais fácil. Talvez o seu ano 2015 não vai ser tão mole, tão tranquilo, mas se você decidir trilhar o caminho de Deus, aquele que Ele está planejando, mesmo que não seja o mais fácil, é o mais abençoador, vai ser o que vai ter mais bênção, mais realização. Não podemos deixar de orar e clamar a Deus, porém é preciso perceber a linha que divide a oração da ação, a linha que separa o clamor do agir. Ficar só clamando nem sempre é o caminho para a realização daquilo que nós queremos. Senhor, eu quero comprar um carro novo em 2015. Quem quer comprar um carro novo em 2015? Diz amém. Amém. Você está guardando dinheiro? Está fazendo uma poupança? Está pesquisando? Está orando? Então, irmãos, não adianta eu querer comprar um carro novo se eu não estou guardando dinheiro. Como é que eu vou comprar carro sem dinheiro? Se eu não estou planejando o meu orçamento para 2015 para que sobre o dinheiro da parcela, se você vai parcelar. Então não tem como eu chegar na conquista se eu não agir, se eu não me programar para isso. E muitas vezes nas questões espirituais, em tudo aquilo que envolve uma vida com Deus, nós não planejamos, nós não executamos, as coisas não acontecem. Se não nos dispormos a sair do lugar onde nós estamos e subir o primeiro degrau, nunca vamos alcançar o topo. Como que você chega no topo de uma escada com 50 degraus? Dando o passo e subindo o primeiro degrau. Você não sai do 0 para o 50 sem passar pelo primeiro ou pelo segundo. É preciso dar o primeiro passo. Nem sempre o caminho da vitória tem um elevador. Para isso, é preciso dar o primeiro passo. E tem muita gente que espera que os caminhos de vitórias e de bênçãos do Senhor sejam equipados com elevadores, para não ter dificuldade, para não ter trabalho. É só entrar no elevador, apertar, sucesso, e no passo de mágica as portinhas se abrem, plim, você está no sucesso. Irmãos, isso não acontece. É preciso disposição, é preciso dar o primeiro passo. O povo só chegou na terra de Canaã porque eles deram o primeiro passo para sair do Egito. Eles deram o primeiro passo para atravessar o Mar Vermelho. Eles deram o primeiro passo para atravessar o Rio Jordão. Sem esse primeiro passo, nós não alcançaremos aquilo que nós almejamos. Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você neste momento. O que você espera, meu irmão, para 2015? O que você quer em 2015? Qual é o desejo do seu coração para 2015? Pastor, eu quero saúde, eu quero prosperidade, eu quero sucesso, eu quero bênção, eu quero uma vida transformada. Amém. Tudo isso é louvável, tudo isso é aprazível. A grande questão, meus irmãos, é: eu estou disposto a dar o primeiro passo? Estou disposto a caminhar pelo caminho que Deus está planejando para mim? Que nós possamos pensar sobre isso nesse final de ano, possamos refletir sobre isso e assumir um compromisso de
crer, obedecer a palavra de Deus, confiar na orientação bíblica, confiar no conselho sábio da liderança espiritual, das pessoas maduras, e ter fé nas promessas e na palavra do nosso Deus. Crer, obedecer e agir. Faça isso, e você será próspero, você alcançará bênçãos, você será bem sucedido. Creia, obedeça e haja. Em nome de Jesus, Pai, queremos abençoar o teu povo nesta noite. Queremos, ó Pai, alcançar as nossas vitórias, as nossas conquistas, as nossas bênçãos. Nos ajude, Pai, a dar o primeiro passo. Nos leve a isso. Porque dando o primeiro passo na tua direção, as outras coisas vão acontecendo, ó Pai. E nós vamos alcançar aquilo que nós tanto esperamos e almejamos. Nos dê um bom final de ano. Possamos ter, ó Pai, um ano que vem muito promissor em todas as áreas, em todas as esferas das nossas vidas. Acima de tudo, ó Pai, nos conduza pelo caminho das vitórias. E o caminho das vitórias é o caminho que o Senhor está preparando para nós. Andar na tua presença, seguir a tua palavra, estar firmados na igreja, estarmos buscando ao Senhor diariamente. Esse é o caminho das vitórias. Esse é o caminho que leva ao sucesso. Que possamos andar nele, trilhar nele, ó Pai, durante todo esse ano que nós vamos começar. Graças nós te damos por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.